O dia que eu sofri abuso infantil e fui tratada como criminosa. Eu sou a Aline Corretora e esse é meu quadro Senta que lá vem a história. Então, para quem já me conhece, eu sempre posto aqui coisas legais, coisas do meu dia a dia, histórias engraçadas. E hoje eu decidi postar um vídeo tão forte quanto esse, porque nós estamos no mês de conscientização e combate à violência e abuso sexual infantil e adolescentes. E como eu passei por isso, como eu fui uma das vítimas, e eu acho que eu tenho o direito de fala, eu estou no lugar de fala, e eu acho necessário falar sobre isso. Hoje eu tenho 33 anos, 3 filhos, tenho uma carreira sólida, sou corretora de imóveis há 10 anos, e hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, da minha carreira. Mas às vezes essa lembrança bate na porta. E hoje eu vou contar para vocês a minha história. Bom, o último episódio aconteceu aos 9 anos de idade. Aline, mas por que você nunca contou para ninguém? Na época, eu achava que eu era culpada. Toda pessoa que passa por esse tipo de abuso, ela se sente participante daquilo, ela se sente culpada. E por isso eu escondi por tantos anos. Quando eu cheguei a uma faixa etária de 11 anos, eu estava fazendo catequese, estava fazendo crisma, catequese, não me lembro. Na época, minha família estava indo na igreja católica e eu ia comungar. E chegou o dia que eu tinha que confessar para o padre. E eu achava que eu tinha que confessar para ele. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Na época eu nem sabia que era isso, ninguém sabia acolher uma criança que passava por isso naquela época, gente, há 25 anos atrás, ninguém sabia disso. E não se falava sobre isso tão abertamente quanto se fala hoje. Então eu entrei em crise de pânico porque eu não queria ir confessar para o padre, porque eu achava que era meu pecado. Eu achava que era meu pecado. Olha para você ver o que acontece na cabeça de uma criança. Então, com 15 anos de idade, eu tentei suicídio. Eu entrei em uma crise existencial muito grande, porque eu me achava culpada. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer coisas erradas, tentei suicídio, comecei a fazer um monte de coisas erradas, fugi de casa. E aí, me encaminharam para um psicólogo infantil. E aí, através desse psicólogo infantil, aí eu comecei a fazer alguns tratamentos e finalmente eu consegui contar para minha mãe. Gente, com 15 anos de idade, eu consegui contar para minha mãe. A minha mãe imediatamente, eu não sei dizer assim, a força que essa mulher tem. Porque o que minha mãe foi capaz de fazer, ela saiu de casa e foi atrás da família do meu genitor e contou para todo mundo o que tinha acontecido. E infelizmente, gente, uma criança é desacreditada. Ninguém deu muita moral para isso, não aconteceu nada, a justiça não fez nada, porque o crime já tinha passado. Bom, passou a vida, passou o tempo, eu me casei, tive meu filho e continuei convivendo com a minha dor. A gente segue em frente, não tem o que fazer, a gente segue em frente. Fiz terapia, fiz tratamento e vamos seguindo em frente. Quando meu irmão faleceu, ele tinha apenas 18 anos e eu tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho. Inclusive eu estava de resguardo. Eu cheguei no velório do meu irmão e estava lá toda a família, né, do meu genitor. E a dor é como se eu tivesse revivido tudo que eu vivi. Ver o seu abusador é uma dor que a gente não consegue explicar. E o meu chão saiu dos meus pés. E naquela época ele já tinha constituído uma família nova, ele tinha uma filhinha, uma esposa, tinha uma vida. Então eu pensei, nossa, né, também, passou, né? Às vezes foi uma fase que ele passou e tudo bem. Na hora de vir embora, porque ele faleceu em Goiânia, eu já morava aqui na minha cidade, em Umas, a minha madrasta me ofereceu carona e o meu genitor também. E eu falei assim, olha, eu posso ir, mas só se for com a minha madrasta, eu não quero ir com você. E ela veio e ficou achando estranho aquela minha atitude de não vir com ele. Então nós viemos e eu vim conversando com ela bastante coisas e a gente foi trocando informações. E ela me disse que ela estava passando por um momento difícil no casamento e que me falou que meu pai tinha algumas explosões de violência e que ela estava achando estranho e queria separar. Passou alguns dias depois que meu irmão faleceu, ela me ligou. Falou assim, Aline,
eu separei do seu pai, aconteceram algumas coisas e eu falei assim, meu Deus, agora eu não posso deixar de não contar pra ela o que aconteceu comigo, porque senão ele vai fazer a mesma coisa com a minha irmã. E eu contei pra ela. Foi a primeira vez que eu tinha contado pra ela do que tinha acontecido comigo. Falei, olha, e se precisar de qualquer coisa, eu vou depor pra que ele não pegue ela, pra não dar problema pra você por alienação parental. Foi isso que eu fiz. Falei assim, olha, vamos montar um processo. Vamos montar um processo. Ah, mas nossa, isso é uma coisa que é tão sua e tudo. Falei, não tem problema. Eu tô com você nessa. Se tiver no meu alcance, eu vou fazer. Gente, simplesmente a gente abriu o processo com advogado, Ministério Público. E como o crime aconteceu em Goiânia e ela abriu o inquérito em Aparecida, eu tive que depor primeiro em Aparecida. Eu depus, eu não sei se a palavra certa é depus, mas eu falei com uma pessoa em Aparecida num dia e eu tive que contar toda a minha história. Gente, você imagina, isso já tinha passado muitos anos e eu tive que abrir uma ferida, né, rasgar e sangrar uma ferida, porque você tem que contar tudo. Todas as minhas lembranças, todas as minhas memórias, que não foram poucas, gente, infelizmente, eu me lembro de tudo. Eu me lembro da roupa, eu me lembro do cheiro, eu me lembro de tudo, de tudo. E aí, quando eu fui depois essa primeira vez, a minha madrasta estava do meu lado. Ela me acompanhou em quase todo o processo. Ela ouvia e ela não conseguia digerir, porque eu tinha que contar. Eu contei primeiro no Ministério Público de Aparecida. Depois eu tive que passar para o Conselho Tutelar. Eu fui ouvida no Conselho Tutelar no Ministério Público de Aparecida. A mesma história em dias diferentes. Então você imagina cavucar isso dentro de mim depois de adulta. Tudo bem. O crime aconteceu em Goiânia. O que eu tive que fazer? Fazer todo o processo agora em Goiânia. Porque na época que aconteceu, ele morava em Goiânia e o crime aconteceu em Goiânia, eu tive que fazer tudo lá de novo. Então, gente, eu tive que contar a história para um estranho 2 vezes. E você acha que a gente é acolhida? Não, a gente não é acolhida. Eu sou tratada como um criminoso. Igual. Eu entendo que às vezes a pessoa precisa saber realmente se aquilo é verdade ou se alguém está incriminando uma pessoa injustamente, mas, gente, falta muito acolhimento, falta muito zelo com as vítimas. Falta zelo com as vítimas. E eu passei novamente pelo Ministério Público e adivinha, contei tudo de novo. Não o suficiente, passei agora pelo Conselho Tutelar. Não o suficiente, eu tive que passar por uma psicóloga forense. Foram 5 sessões de tortura psicológica. A psicóloga me fazia as mesmas perguntas, fez vários testes e obviamente ela descobriu que realmente eu não estava enganando, não estava mentindo e que o trauma estava lá. E por sorte, coincidência ou não, uma das minhas memórias tinha uma testemunha ocular. Com essa testemunha ocular, que eu mal lembrava o nome, eu não lembrava, gente, eu era criança, eu não lembrava o nome da pessoa, mas eu tinha uma conexão com uma lembrança e outra, e eles foram investigar. Gente, isso eu achei bacana. Eles investigaram e conseguiram descobrir essa testemunha ocular. E descobriram e confirmou tudo que eu tinha passado. Confirmou que realmente eu era vítima de abuso infantil. Eu não... Era abuso mesmo, tá, gente? Não dá para falar no vídeo, mas era abuso mesmo. Então, com essa testemunha ocular, o processo teve vários desdobramentos. Passou-se algum tempo, aí eu fui liberada das consultas com a psicóloga forense. E eu fui liberada. Passou-se algum tempo, porque o processo é muito demorado, nada vai para frente, sabe? Só depois disso é que deu um desdobramento. Mas esse desdobramento não deu em absolutamente nada. Nada, ele não foi preso, ele não foi punido. Mas, felizmente ou infelizmente, se descobriram várias outras vítimas. Uma que tem provas também, uma pessoa que era da escola que ele cuidava, que ele também já foi diretor de escola infantil, olha só. Um pedófilo diretor de escola infantil. Faz sentido? Não faz. E com a minha história, quando eu abri o jogo, né, para toda a minha família, para todas as pessoas, e com muita terapia, a minha irmã conseguiu contar que ela também tinha sido abusada. Quando eu descobri que a minha irmã também tinha sido abusada, o meu mundo desabou. Porque eu me senti culpada, porque eu adulta não fiz nada.
Mas eu não tenho culpa, porque o único culpado disso é ele, por ter feito isso. Com a minha irmãzinha. Com a minha irmãzinha. O mesmo que ele fez comigo. E pasmem ou não, hoje eu tenho 33 anos. O crime já aconteceu pela última vez, né? Comigo, foi com 9 anos. Não sei fazer conta não, mas já tem mais de 20 anos. E ele tá preso. Não tá preso. E ele não tá preso. Ainda exerce a função. Tem advogados que defendem. E a justiça é assim. O nosso processo está parado na mesa de um juiz qualquer. Nós somos filhas, vítimas, mas eu não vou dar esse gostinho para ele. Nem para ninguém. Doeu. E dói até hoje. Mas a minha maior vingança contra esse trauma é ser essa mulher que você está vendo aqui hoje. Bem-sucedida, palestrante, corretora, mãe de 3, mãe atípica. A minha irmã, escritora de um livro. 1 não, 10. Nada nos parou. E nem vai nos parar. Mas que a justiça está falhando em vida? Tá. Ele não merecia estar solto. Mas a justiça será feita. E que esse vídeo alcance mais pessoas. O mês de maio é o mês laranja. É o mês de conscientização do abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes. Qualquer sinal diferente no seu filho, observe. Hoje a gente tem muito mais recurso do que tinha há 20 anos atrás. A internet está aí como uma ferramenta. Nunca é culpa da vítima.